O Coritiba, jogando no Couto Pereira, acabou perdendo a primeira derrota na história para o Independente São Joséense, perdeu por 1-0. Também avisamos aqui ontem, alertamos. O São Joséense é um time muito organizado e muito bem comandado pelo técnico Ageu Gonçalves. E o Fernando Seabra, após a partida, explicou a derrota no Couto. A gente buscou, né, o protagonismo e buscou o resultado o tempo inteiro no jogo. Claro que tivemos uma alternância e inconsistência em relação ao nosso nível de agressividade, tanto para defender e pressionar em alguns momentos ou fazer as pressões pós-perda, quanto para realmente empurrar o adversário e gerar as chances de gol, né? Então a gente teve um volume baixo no primeiro tempo, né? Já no segundo tempo a gente conseguiu realmente fazer um tempo melhor, criar mais chances de gol, ser mais agressivo, ter muitas vitórias em situações de pós-perda. E acho que num lance um pouco mais isolado acabamos com as situações também de mérito do adversário, acabamos sofrendo o gol, né? Na verdade, o nosso planejamento é jogo a jogo. A gente vem acompanhando aí a evolução dos jogadores, a dinâmica do elenco, a incorporação dos jogadores, e a partir do momento que um jogo termina, a gente tem a clareza de como proceder para o próximo jogo, tá certo? O desafio é lógico, um início de trabalho, a gente precisa adquirir consistência de comportamento, consistência física, consistência técnica, consistência tática, e quando o jogo fica num limite tênue, né, de placar, isso pode acontecer quando você ainda tem um nível de inconsistência que faz parte desse momento do processo de trabalho, né? Tá aí, portanto, as explicações do Fernando Seabra, imagens da derrota do Coritiba, 1-0 para o São Joséense, gol marcado pelo Lucas Gaúcho no comecinho da segunda etapa. Grande partida do São Joséense, muito bem postada em campo pelo técnico Ageu Gonçalves. Claro que muitos jogadores do Coritiba estiveram abaixo. Tinga, Josué, Ronier, Pedro Rocha, enfim. Mas se nós falávamos aqui que não estava tudo certo, Coritiba está no caminho, mas não estava tudo certo, também não está tudo errado, né? Nós não podemos desmerecer o que o São Joséense fez dentro de campo. Inibiu o Coritiba, travou o Coritiba, bloqueou o Coritiba, jogou com inteligência. Bloco baixo, ok, mas soube jogar, soube se fechar. A gente está acompanhando, não foi só o gol. São Joséense também teve outras oportunidades de gol, porque também explorou bem os contra-ataques, os espaços deixados pelo time Coxa Branca. Fernando Seabra demorou para mexer no time do Coritiba, demorou para entender a postura do seu adversário dentro de campo, ao passo que o Ageu foi inteligentíssimo do começo ao fim. Então, para mim, muito mais méritos do São Joséense do que deméritos do Coritiba, tá? Coritiba teve problemas? Teve. Mas o São Joséense teve os seus méritos. E a gente segue aqui fazendo o alerta. O Coritiba precisa fortalecer o seu elenco para o restante da temporada. Ainda precisa de reforços, papai. E a diretoria do Coritiba precisa agir. Agora vamos ouvir Fernando Seabra, né? Falando de time alternativo, de time principal. Fala, Seabra. A gente vai realmente planejar, a gente não tem passagem comprada no nome de ninguém, tá certo ou não? Então a gente vai planejar, a gente estava com uma situação aberta para decidir o que fazer e agora com um cenário mais claro, não só do que foi o nosso jogo, mas também da própria competição. Agora, de uma forma geral, com um elenco em formação, é sempre interessante a gente passar tempo junto. A gente otimizar o pouco tempo que a gente tem. Então é uma viagem que ela pode ser uma oportunidade importante nesse sentido. Você vê assim, do que foi o nosso desempenho contra o Maringá para o que foi o nosso desempenho contra o Atlético Paranaense, teve um salto muito grande, né? Assim, não teve uma evolução linear se você considerar 4 dias. Então, esse trabalho de construção de um jogo e de construção de um elenco e de operacionalizar uma ideia,
esse é um trabalho que o desempenho ele vai sempre flutuar, e nesse início ele vai flutuar mais. O Cascavel vai ser uma situação ainda diferente por ser um jogo decisivo de uma fase classificatória para o Campeonato Paranaense, um jogo fora de casa, e o jogo do Bragantino é outra característica, tá certo? Não? Então, a nossa capacidade de aprender entre os jogos, como elenco, como trabalho, isso que vai ser o fundamental, né? E a gente fazer qualquer projeção vai depender da nossa competência de evoluir entre partidas, né? E desenvolvendo esse repertório para que a gente consiga dar conta das diferentes situações.